Olha, eu arrumando o celular ainda. Aqui é gravação amadora, né? Nada profissional. Muito bem. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus e que você possa tirar aí um excelente proveito desta aula, a próxima aula, que será a aula de número 5, a mordomia da igreja local. Ok? Esse aqui é o terceiro trimestre de 2019, em que o tema é sobre a mordomia cristã. Eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado trechos que eu tenho passado no Facebook, tenho veiculado no Facebook, e nos trechos que eu veiculo no Facebook eu coloco o link para o acesso ao vídeo aqui no canal. Eu quero agradecer a você também que está inscrito, prestigiando o nosso trabalho. E eu quero também pedir que você possa compartilhar os nossos vídeos, que você possa dar o seu joinha, porque ajuda muito o canal, todo vídeo a gente fala isso. E também que você, se não é inscrito, possa se inscrever em nosso canal para prestigiar o nosso trabalho. Meus amados, nós estamos aí já chegando quase que no meio, né, do trimestre. São 3 meses de lições bíblicas e são 13 lições esse trimestre aqui. Já teve trimestre que teve 14. E é um tema interessantíssimo, importantíssimo. Eu também quero informar a vocês, vou deixar o link aqui embaixo, que nós estamos ajudando como voluntários, trabalhando numa casa de recuperação aqui na Zona Sul, no bairro de Parelheiros, aonde lá tem homens recuperando-se das drogas, recuperando-se dos vícios, não é? Aos quais outrora eles estavam inseridos, mas estão sendo tratados, além de outras técnicas, também e principalmente com a palavra de Deus. Culto de manhã, culto à noite, oração, palavra de Deus, para que aqueles homens sejam libertos do poder do pecado e do vício da dependência química. Se você quiser, você pode nos ajudar. Inclusive este link aqui, que eu vou deixar o link do Facebook da casa, para que você possa conhecer o nosso trabalho. Meus amados, o tema então é a mordomia da igreja local. Lição de número 5 será veiculada no dia 4 de agosto de 2019. Eu também vou deixar o esboço aqui embaixo na descrição, para que você tenha acesso, não é, ao que eu vou falar aqui, né, de forma antecipada. E também vou deixar o link do nosso blog. Eu tenho um blog também, né? Ele é o blog do pregador. E você vai ter acesso também ao blog do pregador. Vou deixar o link da minha página, do meu perfil no Facebook, e também o nosso e-mail, caso você queira entrar em contato conosco. Estamos sempre à disposição para cooperar no seu trabalho. Meus amados, o texto áureo diz o seguinte, está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E a verdade prática está dizendo: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Então esses aí são texto áureo e verdade prática para a gente se sintonizar com o assunto. A leitura bíblica em classe eu não vou fazê-la, não é? Para ganharmos tempo, mas você pode dar uma pausa no vídeo, você pode fazer na sua revista. E ela está em Atos capítulo de número 9, versículo 31, depois 1 Coríntios 1, 1 e 2 e o livro na carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículos 24 e 25. Vocês sabem, né, que eu costumo sempre dar um subsídio diferente dentro do mesmo tema, do mesmo assunto, mas sempre alguma coisa a mais, não é? Deixar um tijolinho para a base que você tem, que é a revista. Mas nesta lição eu achei muito interessante
Não que as outras lições eu não tenha achado, mas eu achei mais interessante a forma como o autor do trimestre, o pastor Elinaldo Renovato, ele disponibilizou a mordomia da igreja com seus elementos. Então eu resolvi também, marquei toda a minha revista aqui, ó, toda marcada, eu resolvi seguir o tópico a tópico desta lição, conforme ela aparece aqui. Eu quero apenas ler a introdução, ler alguns poucos pedaços, porque é mais importante que a gente explique, a gente fale, a gente interprete a lição, do que ficar lendo a revista para vocês, porque vocês vão ler em casa. A introdução ela diz o seguinte: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo, e eu espero isso mesmo, que ele possa nos ajudar. Espírito Santo, nos ajude. Muito bem, e o primeiro tópico, ele está intitulado A Mordomia dos Bens Espirituais. Inclusive eu trouxe aqui a Bíblia Católica, né? Hoje eu vou falar com a Bíblia Católica, tá? Se eu ler alguma referência aqui, é nessa Bíblia Ave Maria, que eu comprei para poder conhecer os livros apócrifos, que são aqueles 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica. Depois um dia eu vou gravar um vídeo aí sobre os livros apócrifos. E o subtítulo do primeiro tópico diz o seguinte: a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Então está dizendo aqui no início que, ao longo dos séculos, Deus confiou a sua palavra a alguns homens, não é? Começou lá por meio de Moisés. Vou deixar as referências bíblicas. Eu acho que eu vou conseguir agora deixar as referências bíblicas aqui a partir desse vídeo. Faz os últimos 3 ou 4 vídeos eu não deixei, tive um problema sério com o meu computador, como eu falei para vocês. E eu tinha um aplicativo em que eu fazia a edição da lição. E os 3 últimos vídeos eu acabei não tendo tempo, porque eu gravei os vídeos muito em cima da hora, não é? Eu acredito que terei tempo agora para editar esse vídeo, e então eu vou deixar as referências bíblicas conforme eu for falando. Então começou por meio de Moisés, tem algumas referências bíblicas aqui, e depois Deus ele falou por intermédio de outros profetas a partir de Samuel até chegar a Malaquias, e nos últimos dias através do seu Filho Jesus Cristo, conforme está em Hebreus capítulo 1 e o versículo 1. Depois na sequência está escrito aqui: hoje pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos, ou seja, são os encarregados. A ele foi atribuída esta função, não é isto? Para quê? Para que cuidem da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus. E aqui eu começo então a explicação. Todos devem zelar pela palavra de Deus, como? Lendo-a. Olha que interessante, lendo-a. Então, primeiro ponto, não são só os ministros, né, e os obreiros que devem apregoar a palavra de Deus, disseminar a palavra de Deus, ventilar a palavra de Deus, se encarregar de propagá-la, não é, para o mundo. O mais simples servos da igreja, que lê a palavra de Deus, que lê a Bíblia, ele também pode se encarregar de propagar, de proclamar, de pregar a palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando, a gente ultimamente tem visto, gente, às vezes tem tantos talentos na igreja que podem ser desenvolvidos, jovens lá que têm chamada, precisam de oportunidade para se desenvolver, ele fica relegado ali só ao culto com a mocidade, às vezes não tem nenhuma oportunidade. Por que esta pessoa não pode ter no culto aí, vez por outra, uma oportunidade para dar uma saudação, não é, para trazer uma palavra, não a mensagem final, e por que não também a mensagem final? Afinal de contas, não se resume apenas ao púlpito, não é? Aqueles que estão ali aptos para pregar a palavra de Deus. Até porque, algumas vezes, não significa que os que estão no púlpito são todos aptos a pregarem a palavra de Deus. Então, primeiro ponto aqui, não é? Qualquer pessoa que conheça a palavra, ele pode apregoar a palavra de Deus. É claro que não é só no púlpito da igreja, em qualquer lugar.
Eu aprendi uma coisa: onde tem um coração sem Cristo, aí é um campo missionário. Às vezes o camarada quer atravessar a fronteira, quer ir embora, quer ir longe. Não, não, não. Aonde tem um coração sem Cristo é um campo missionário. Então, diz aqui, no primeiro subtópico do tópico 1, lendo-a, estudando-a em profundidade. Primeiro, gente, só toma conhecimento da palavra quem lê a palavra, quem tem contato com a palavra, quem vasculha, cavouca a palavra. Sem ler a palavra, não é? Algumas pessoas têm preguiça, eles esperam chegar o dia do culto para comer de colherzinha na boquinha. Não, coisa boa é quando você pega a palavra, desfolha, não é? Procura conhecer, pede orientação para o Espírito Santo. Alguns pontos você está lendo, daqui a pouco as lágrimas começam a cair sobre as folhas da Bíblia. A presença do autor da palavra está com você. Coisa linda é a palavra de Deus. Então está dizendo aqui que estudando-a em profundidade para entender e realçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia de culto cristão a palavra tenha primazia. Gente, antes de eu entrar nesse ponto aqui, quando eu falo estudar a palavra, e que eu disse que tem pessoas que têm preguiça, de fato, não é? Me parece que há uma cultura de que o brasileiro não gosta de ler. E, em parte, isso é verdade. Tem um percentual muito significativo de verdade aí. Recentemente eu participei de um concurso aí, depois eu fiquei sabendo que mais de 500 mil pessoas nem começaram a redação. As pessoas, se você não lê, também vai ter dificuldade de escrever. Então é importante, eu conheço irmãos que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, aprenderam a ler. Não é? Então é importante a leitura da palavra de Deus. Há pessoas que quando ele quer que Deus fale com ele através da palavra, ele vai na caixinha de promessa, né? Ele vai lá, tudo versículo selecionado, só coisa de bênção. Às vezes o cidadão está até meio que desconcertado, mas ele está lá, Deus é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força e tal. Ué, tem que se consertar primeiro, não é? Então caixinha de promessa, outros têm aquela mania. Não, eu vou colocar o dedo aqui e vamos verificar onde é que Deus quer falar comigo e tal. E aí? Não é? Eu já fiz isso no momento de angústia, procurando uma palavra, e o Senhor falou exatamente aquilo que eu precisava, mas isso não é regra. Isso não é doutrina, isso não é regra. Isso não é uma norma de leitura bíblica sistemática, não é? Não posso fazer da Bíblia bingo. E eu até conheço a história, deve ser anedota, né? Provavelmente, que um líder espiritual tinha essa mania de sempre colocar o dedo dentro da Bíblia toda vez que ia pregar. E aí uma vez a irmã chegou para ele e falou: olha, pastor, eu vou fazer uma viagem de avião, nunca viajei de avião, tanta notícia ruim de avião caindo aí, turbina pegando fogo, turbulência, sacolejar durante o voo, eu não sei se eu devo ir, o senhor pode tirar uma palavra para mim aí? Aí ele colocou o dedo e tirou a seguinte palavra: hoje estarás comigo no paraíso, né? E aí a irmã desistiu da viagem. Parece que deve ser uma anedota. Bom, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então a irmã desistiu da viagem porque não queria ir para o paraíso naquele momento, não. Então, irmãos, isso é apenas, né, um pouquinho de humor aí no vídeo, para a gente entender que não é assim que se lê a palavra de Deus, mas ela deve ser lida sistematicamente, estudada com profundidade. E uma parte interessante aqui é que a palavra de Deus, espera-se que na liturgia de culto cristão, a palavra de Deus tenha primazia. Salmo 119 e o versículo 11. Gente, primazia durante o culto para a palavra de Deus. Eu tenho ido a alguns cultos aí, mas quanta cantarola, gente. Recentemente, não foi recentemente não, faz um tempo aí. Eu fui numa festividade numa igreja, do nosso ministério mesmo. 10 igrejas convidadas. Porque eles convidam as igrejas. Não, se não vier todas, mas pelo menos, né, 5 vêm, 4 vêm, 6 vêm. Só que foram as 10 igrejas. O pregador foi pegar no microfone, era quase 10 horas, 10 para as 10 da noite. E ele ainda já tinha combinado para gravar a mensagem. E para gravar a mensagem num DVD, não é, no mínimo 1 hora. Ninguém vai fazer DVD com mensagem de meia hora. E ele foi até quase 11 horas da noite. Por quê? Porque tinha 10 grupos para cantar, fora os hinos da harpa cristã, e fora também as apresentações, entrada de bandeira e tanta coisa.
Então a gente vê que o culto fica cansativo, enfadonho, recheado, como diz meu pastor setorial, e são muletas que arrumam, quando a primazia deve ser a palavra, não é? A palavra é a primazia. Aí daqui a pouco o povo começa a ficar cansado, vai embora. E como disse o nosso pastor presidente uma vez, ele foi pregar num culto e já era mais de 10 horas da noite quando passaram o microfone. Ele leu João 7,53 e foi sentar. O que está escrito em João 7,53? E todos foram embora para a sua casa. Ele leu João 7,53 e foi sentar. Por quê? Porque não há primazia para a palavra. Aí canta, vem cantor de fora, e vem cantor, e tal, aquela coisa toda. E aí ainda a gente ouve aquela frase, me permita, me desculpe, mas hipócrita, irmãos, agora a parte mais importante, a palavra de Deus se arrebenta com o pregador. Porque o pregador, irmão, você só tem 10 minutos, viu? Porque não é no muito falar. Meu Deus, você preparou uma mensagem para pelo menos 30, 40 minutos, estudou o tema, te deram um tema, você estudou o tema, precisa fazer a introdução da mensagem, antes a leitura bíblica, desenvolver o raciocínio para que as pessoas entendam e fazer a conclusão e ainda ter um tempo para fazer o convite para as pessoas que ali estão, que ainda não fazem parte da família cristã. 10 minutos para o camarada arrebenta com qualquer pregador. Eu cansei de passar por isso. Meu Deus, como é constrangedor. Então a primazia no culto é a palavra de Deus. Aliás, infelizmente o sistema é quem manda. Mas por mim. Porque assim, irmãos, canta adolescente, canta mocidade, canta criança, canta coral, canta círculo de oração. São os grupos oficiais. Depois tem conjunto de varões. Depois tem quarteto. Depois tem dupla. Depois... Gente, mas os 5 aqui que eu falei anteriormente são os conjuntos oficiais da igreja. Por que num domingo não canta adolescente e jovem? No outro domingo canta no outro domingo canta círculo de oração e coral. Aí no outro domingo sobrou um grupo, não é que eu digo crianças. Aí começa de novo aqui junto com o primeiro grupo. 2 grupos por domingo. Sobraria tempo para a palavra e para os crentes dar testemunho. Eu sou de uma época em que você tinha no culto não só a mensagem, mas um dava uma palavra, tinha um que dava um testemunho. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. E se você deixar um grupo sem cantar, meu Deus do céu, alguns não vão mais na igreja. Não vão mais na igreja. Então a primazia é a palavra. E outra coisa, não é? Púlpito é para se pregar a palavra. Púlpito não é para mandar indireta para crente. Eu acho que o líder espiritual, não tenho certeza, que quando ele quer falar alguma coisa para alguém, ele desce, tem a hombridade de ir lá e falar. Não é para machucar as pessoas. Púlpito não é lugar de contar a história da carochinha, contar conversa fiada. Não é? Culto não é lugar para se falar, de ficar fazendo propaganda política. Púlpito é para se pregar a palavra de Deus. Ok? Isso é importante. Num culto, a pregação e o ensino da palavra deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis. Então, eu estou lembrando de um evento que aconteceu aqui em São Paulo, aqui na Zona Sul, não vou falar o nome porque muita gente vai saber, que convidaram uma cantora famosa, né, num congresso grande aí, e ela, como sempre, esse pessoal só chega atrasado, não chega na hora do culto para dobrar o joelho, para orar, não é para participar do culto junto com os demais. Às vezes chega, canta 3, 4 hinos, cai fora porque vai cantar em outro evento e todo mundo dá oferta. E aí ela cantou alguns hinos lá, algumas músicas, e o pastor organizador avisou: irmãos, vamos ficar de pé e vamos levantar uma oração para que o Senhor possa abençoar esse momento, conforme tem abençoado os outros momentos do culto, mas abençoe agora também a vida do pregador, porque será ministrada a palavra de Deus. Vocês tinham que ver a curriola, a debandada para fora do templo, para comer batata frita, tomar Coca-Cola, comer pipoca, churrasco. E aí o pastor, quando o pregador ia pegando o microfone, ele pediu licença, pegou de novo. Gente, calma, gente.
A nossa irmã vai cantar depois da mensagem. A nossa irmã vai voltar para louvar mais a Deus com seus hinos depois da mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, aonde está a primazia da palavra? Por isso que você vê tantos crentes raquíticos, anímicos, fracos espirituais. Porque é muita cantarola. E quando se tem a chance de ouvir a palavra, muitos não querem ouvir a palavra. E aí você vai ter igrejas, então, definhando, e um povo sem sabedoria. Às vezes eu vejo, né, de vez em quando eu paro para olhar esses programas de televisão, o bispo passa lá 30 minutos, 40 minutos, brigando com o demônio. Põe a mão para trás, põe a mão para frente. Como é seu nome? Ah, pombagira. Você veio fazer o que com ele? Destruir. Você veio da onde? Ah, vim lá da igreja do fulano de tal, que é o concorrente dele. E fica essa coisa, não há primazia para a palavra. Mas que em nossas igrejas, que na sua igreja, o seu líder espiritual dê primazia para a palavra, porque a palavra é vida, a palavra é alimento, a palavra é a bússola, não é? Que guia o nosso barquinho, que singra os mares da vida. Depois nós temos aqui o subtópico 2, não é? Do tópico 1, que está dizendo o seguinte: uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. E aí aqui tem a referência a Marcos 16 e 15 e 16, não é? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Muito bem, todos os tipos de pessoas, certo? Ou seja, na minha rede deve vir todos os tipos de peixe. Gente, aqui não tem espaço para gente tímida. Aliás, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então é imperativo, a ordem é uma ordem imperativa, que nós preguemos a palavra de Deus a todas as pessoas. Como diz aqui, olha, a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4:2, porque somente ela, a palavra, pode transformar o interior das pessoas. Aí diz mais, todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz, porque não basta a gente ganhar as pessoas. Pregamos a palavra, Deus trabalhou, fez efeito, entraram na igreja, quando eu digo igreja, instituição, e também corpo de Cristo. E agora? E agora? Vamos deixá-las ao léu? Não, elas precisam ser discipuladas. E como é que deve ser o discipulado? Gente, eu estou preocupado. Às vezes eu vejo alguns ministérios que gabam-se de ter batizado 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eu já tive a oportunidade de levar muitas vezes candidato a batismo quando eu dirigia a igreja. Aí você olha na fila assim, você percebe quantos, principalmente adolescentes, jovenzinhos, você percebe que totalmente fora do padrão, até o bate-papo na fila, não foram discipulados. Nem sabem o que estão fazendo. Nem sabem qual o propósito do batismo em águas. Desconhecem esta ordenança. E, consequentemente, vão participar da ceia do Senhor também sem saber o que é a ceia do Senhor. Então veja que é importante todos os candidatos a batismo, todas as pessoas que são novos ingressos na igreja, que eles sejam discipulados. Que eles aprendam o que é a palavra, para que a palavra, o que é a igreja, para que estar na igreja, o que é a santidade, o que é se separar do mundo, como é que o crente deve se comportar, como é que ele deve andar, qual é o seu palavreado, se ele tem alguma chamada, o que é que ele vai querer fazer dentro da igreja, se ele... Isso é discipulado. E outra, conhecer a instituição. Eu implantei um discipulado num outro setor em que eu trabalhei, e dentro da cartilha do discipulado tinha a história da Assembleia de Deus. Quem foi Daniel Berg, quem foi Gunnar Wingren, como é que eles chegaram, por que chegaram, como é que começou a nossa igreja, não é? Qual é a linha doutrinária, normativa da nossa igreja, teológica, para que eles conhecessem. Como é que a pessoa faz parte da Igreja Assembleia de Deus e desconhece a sua instituição? Não sabe nem quem é o presidente da instituição. Não é? Então lá na nossa cartilha tinha tudo, quem é o presidente, quem é o vice-presidente, a diretoria, a carinha de cada um e tudo, para eles entrarem conhecendo a instituição da qual eles fazem parte. Aí sim, conhecendo as normas da igreja, não é? Aí eles, bom, e agora?
Quer permanecer nessa instituição? Quero. Então agora você vai ser discipulado para o batismo em águas, não é? Então a gente está vendo uma falha muito grande nessa parte. Parece que hoje é meta, não é? As igrejas têm que atingir meta. Aí fica líder espiritual procurando lá criança de 10 anos, de 8 anos, de 9 anos para batizar, não é? Batizando sua filha de crente, a igreja vai inchando, né? Vai inchando quando deveria crescer. E aí, bom, vamos continuar aqui, não é? Então veja, sem discipulado não há aprofundamento da fé. Olha, não há aprofundamento da fé, fé rasa. Qualquer ventinho tira o crente da igreja. E uma coisa interessante, às vezes nós nos gabamos de entrar 15 pela porta da frente, mas saiu 20 pela porta de trás. Toma uma ceia, toma 2 ceias, já não toma mais. Por quê? Faltou profundidade, faltou discipulado. Não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo. E o autor coloca aqui, real discipulado. Não colocou discipulado, ele colocou real discipulado. Mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. Depois, no subtópico 3, nós temos a mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Dons espirituais para dar poder e unção à igreja. Não é para exibição de espiritualidade. Você sabia que até para falar em línguas estranhas, você se contém e fala baixo? Eu vejo algumas pessoas que às vezes, talvez não foram ensinadas ainda, que quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Você se contém, mas alguns extravasa de tal forma, e às vezes o culto todo, você não consegue ouvir a mensagem, você não consegue compreender as palavras de Deus que está saindo do púlpito, porque alguém se empolgou, e a Bíblia diz que o espírito do profeta, espírito com E minúsculo, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Nós podemos nos controlar. Não é? Eu vou falar disso mais para frente aqui. Então, os dons são para dar poder e unção à igreja. Não é? E continua dizendo aqui, eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia diz que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um, está lá em 1 Pedro 4,10, administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí diz aqui, na Bíblia, a orientação para o uso correto dos dons espirituais. Você vai ver lá, não é? Em 1 Coríntios 14, a necessidade de ordem no culto. Gente, tem culto que é a maior bagunça. Tem culto que é a maior bagunça. Eu fui pregar uma vez numa igreja, uma outra denominação, e eu cheguei até um pouquinho mais cedo e tal, e daqui a pouco começou o culto, começaram a cantar aqueles corinhos de fogo que eles chamam, e toca pandeiro, daqui a pouco já saiu um, não é? Dançando lá, rodopiando e tal, e outro já tirou a blusinha de cima, já começou a rodar, daqui a pouco você já vê gente correndo com cadeira na cabeça, daqui a pouco pulando na perna só, karatê, rabo de arraia, e eu falei, Senhor, daqui a pouco começou a cair gente no chão, aí vem outro com um lençolzinho assim, põe por cima e cobre, né? Fulano de tal, qual é o propósito? Porque os dons espirituais, eles têm um propósito, eles têm um objetivo, não é? E a gente vê aí muitas vezes gente marchando, correndo do lado, fazendo aviãozinho, não é? E, inclusive o autor bem colocou aqui, isso é meninice, né? Imaturidade espiritual. Ah, irmão, como já me disseram, mas toda a casa tem menino, na igreja também tem menino, claro, concordo plenamente. Mas esse menino tem que crescer com o tempo. Esse menino vai se desenvolvendo, vai acrescentando ao seu conhecimento maturidade. Uma criança que não se desenvolve, não cresce, ela tem alguma anomalia, ela tem alguma deficiência, precisa crescer. E Paulo diz que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino. Mas chegou uma hora que ele deixou de ser menino. Não é?
Outro me disse assim, não, quando Deus me toma, eu não vejo mais nada, não sei nem o que eu estou fazendo. Epa. Dom espiritual não é possessão. Lá no candomblé, lá na macumba, lá no terreiro, sim, é possessão. A pessoa fica possuída, recebe lá, desce o santo lá, não sabe nem o que está fazendo. Perde as faculdades mentais. Mas quem recebe dons espirituais, seja qual for, ele consegue manter as suas faculdades mentais e ele consegue controlar-se, ok? Até porque os dons espirituais não causam escândalo à igreja, mas eles edificam a igreja. Então, isso é carnalidade. Não é espiritualidade, ok? Então aqui eu termino o tópico de número 1. Vamos para o tópico de número 2, a mordomia da ação social da igreja, a assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra de assistência social. Só, gente, que eu não vou me prender no Antigo Testamento, tá? Eu vou passar para o Novo Testamento logo. Os irmãos têm a revista aí, porque o que nos interessa é o Novo Testamento. Não estou aqui dizendo com as minhas palavras que eu desprezo o Antigo Testamento. Estou dizendo nesta lição, o que vai nos interessar, para mim, em particular, é o Novo Testamento. Mas você pode ver aqui, não é, assistência social no Antigo Testamento, nos Salmos, nos Provérbios, nos Profetas, para você ter uma ideia de como era, não é? E claro que muita coisa hoje é baseada naquilo. Então vamos para o Novo Testamento. Assistência social no Novo Testamento, que é o subtópico 2 do tópico 2. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social. Primeiro, nos evangelhos, Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. E aí tem as referências bíblicas que eu vou procurar deixar para vocês aqui. Então, Jesus, evidentemente, ele deu muita importância para as pessoas necessitadas, para os famintos, para aqueles que estavam desguarnecidos socialmente. E nós temos aqui, inclusive eu grifei, os cristãos têm o privilégio de prover alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Gente, vocês já perceberam que a assistência social de nossas igrejas, os assistentes sociais, que geralmente são irmãs, elas estão despreparadas, que é preciso um preparo, um cursinho que você tira até na internet, no YouTube. O que é ser assistente social? Como ser assistente social dentro de uma instituição filantrópica e religiosa, não é? Como identificar as pessoas necessitadas ali, sem que elas procurem a direção da igreja? Fazendo visita. Geralmente isso é um trabalho para quem gosta de fazer visita, quem faz visita, não é? Ele vai perceber, ele vai ter feeling, ele tem sentimento, ele tem um olhar clínico, não é? E ele consegue identificar num lar, e ele vai fazer as perguntas certas e vai descobrir que aquele lar está passando por necessidade, para que então ele possa ser o elo de ligação à direção da igreja e amparar aquela pessoa. Então isso é muito importante. Nos Atos dos Apóstolos, está dizendo aqui que os diáconos foram escolhidos, está lá em Atos capítulo 6, não é? Porque estava tendo uma briga lá dos gregos com as viúvas dos judeus, e parece que umas estavam recebendo um pouquinho mais do que as outras, e aí então os apóstolos disseram, olha, a gente vai permanecer no ministério da oração e da palavra. Levantaram lá 7 homens cheios do Espírito Santo, que aborrecia a avareza, homens cheios do poder de Deus, e instituíram a eles como diáconos para que eles pudessem atender lá a necessidade da igreja primitiva. E está dizendo aqui, gente, que a fé sem obras é morta. Gente, tem gente que acha que dar assistência social na igreja, não é, ser um ajudador social é só dentro das 4 paredes. Não, senhores. Você sabia que a Cracolândia precisa da sua visita lá? Você levar a palavra de Deus. De vez por outra eu faço parte de um grupo que vai na Cracolândia do centro de São Paulo. Talvez o pastor pastor Jonas, que ele é um dos assessores aí da nossa vereadora Ruth Costa, também trabalhou com a deputada Marta Costa há muito tempo. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai confirmar. Nós já trabalhamos juntos ali na Cracolândia de São Paulo, não é? E eu preciso voltar a esse trabalho, mas por enquanto estou envolvido numa casa de recuperação, não dá para fazer tudo, não é? Não dá para cobrar o escanteio, sair para cabecear e jogar a bola para o ataque. É uma coisa de cada vez, até porque tem muita gente para fazer. Pelo menos a gente teoricamente acha que tem muita gente, porque Jesus disse que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, ou seja, pouca gente disponível ou com vontade de fazer. Mas vai lá na Cracolândia, levar a palavra, sair com grupos, levar lá uma comida, um alimento, ganhar aquelas pessoas para Jesus, ajudar de alguma forma a tirá-las das ruas, orientá-las espiritualmente. Os hospitais precisam da gente, não é? Visita leito a leito, levando a palavra de Deus, não é? Orfanatos, eu marquei aqui, olha, casas de recuperação,
não é? A gente vê tantos pregadores, gente, com agenda aberta, né? Chega lá com o mês do ano, todo mundo tá com agenda aberta, só para púlpito. Pro Vale de Ossos Secos ninguém quer ir, só para púlpito. Não, eu gosto de fazer a obra. Meu negócio é fazer a obra. Fazer a obra só em cima do púlpito, segurando o microfone. Não é? Então, a igreja está carente de pessoas disponíveis para fazer a obra de Deus, porque dentro das quatro paredes está cheio de gente para fazer tudo. A minha ausência, muitas vezes, da igreja, um dia desse até me perguntaram, irmão Willi, você está um pouco ausente e tal. Meu filho, não estou parado, estou trabalhando, só que eu não fico tocando trombeta não, basta que Deus saiba. Estou trabalhando muito, por graça e misericórdia de Deus, porque Ele me deu saúde, me deu um carro, me deu condições, me deu um emprego, Ele me deu toda uma assistência. Deus me deu condições, voltando, que eu preciso voltar a falar, deu uma interrompida aí, inesperada no vídeo, para fazer a sua obra, e é o que eu preciso fazer. Gente, descendo um pouquinho mais aqui, já no finalzinho do subtópico 3 do tópico 2, diz assim, que estrutura, me perdoe, isso aqui é sério, hein? As igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos, prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. Você percebe que a gente precisa ter uma estrutura muito grande e difícil, e a liderança da igreja precisa achar pessoas talentosas nesse meio, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, psicólogos, sociólogos, pessoas que possam aliar o seu conhecimento ao evangelho para tratar desses grupos sociais. Imagine você entrar um travesti na sua igreja, cabelão, seio, corpo todo modelado pelo silicone, por produto químico. E aí? Como é que vai ser o negócio? Todo mundo olhando, todo mundo preocupado. Ex-garota de programa, como tratar, como aconselhar? O que fazer com esta pessoa? Como inseri-la sem que ela seja discriminada e ela se sinta constrangida? Olha que interessante, tudo isso faz parte da mordomia da igreja. E finalmente, gente, porque eu tenho um pouquinho tempo, não é? Em primeiro lugar, é preciso congregar. Então, vou deixar um link aqui para vocês, que aqui fala, é notório o crescimento dos desigrejados. Não há espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é a falsa ideia de que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro da igreja local. Eu vou deixar um link aqui, que eu tenho um vídeo sobre os desigrejados, não é muito grande não, uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, tá? Para te auxiliar nessa lição, e realmente falta tempo, né, para falar sobre os desigrejados, mas muitas pessoas não saem, não é só por rebeldia não, muitas pessoas saem decepcionadas, não é? Claro que nós temos que entrar na igreja por Jesus e pelo evangelho, mas algumas não têm maturidade. Esse vídeo vai ser uma bênção para você, certo? E também tem um erro aqui na revista, tá? Lá no finalzinho do subtópico 1 do tópico 3 diz: ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o seu corpo. Cristo não é o cabeça da igreja, Cristo é a cabeça da igreja. O cabeça é o marido é o cabeça da esposa. Se o marido morre, a mulher pode arrumar um outro cabeça. Agora, a cabeça não. A cabeça ela não pode ser substituída. Rim pode, coração pode, medula pode, mas a cabeça não. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Se você vê o cabeça, tradução errada. E aí, então, finalmente, líderes cristãos como mordomos. Gente, ser líder cristão é uma coisa muito linda, não é? Não é se comportar como ser maior que os outros. Não é usar o púlpito como lugar de indireta, volto a falar. Não é machucar as pessoas. Não é achar que manda na igreja. Não, a igreja é do Senhor. Mas realmente é ser prestativo e amar os que estão ali sob a sua tutela. E finalmente, aqui diz assim que nós devemos então orar, louvar a Deus, testemunhar e evangelizar, visitando os enfermos e afastados. Ou seja, é um trabalho fora das quatro paredes. Conclusão, a mordomia da igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na sua igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Gente, tá aqui
muito simples, espero que venha te ajudar. Uma palavra bem arrozinho com feijão mesmo. Olha aí, volto a dizer, nos ajude no nosso canal, compartilhe, assine aí o nosso canal, ok? E que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida.